Olá! Hoje a gente vai bancar o detetive para investigar um mistério médico que, olha, atinge milhões de pessoas. Aquela dor chata, bem na frente do joelho. E não importa se a pessoa é atleta de ponta ou trabalha o dia todo no escritório. Desvendar essa dor é um caso bem mais complexo do que parece. E para a gente ter uma noção do tamanho do problema, vamos começar com o número de impacto. A dor anterior no joelho é responsável por um quarto, isso mesmo, 25% de todas as lesões vistas em clínicas de medicina esportiva. É muita gente com a mesma queixa. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa análise de hoje é basicamente uma investigação, sabe? E a pergunta central é: por que uma dor tão comum é tão difícil de entender e principalmente de tratar? Por que tantos tratamentos simplesmente não funcionam? E aqui, a gente já encontra a primeira grande pista. A causa, ou seja, a origem do problema, é o que chamamos de multifatorial. O que isso quer dizer? Que raramente é uma coisa só. E o mais interessante é que a origem da dor muitas vezes nem está no joelho. É isso mesmo. As pistas estão espalhadas, do quadril até o pé. Bom, toda boa investigação tem que começar na cena do crime, certo? No nosso caso, é o próprio joelho. Então, vamos dar uma olhada nos suspeitos mais óbvios, aqueles fatores locais que todo mundo logo culpa pela dor. E na cena do crime, a lista de evidências parece longa. A gente encontra de tudo um pouco. Anomalias no formato dos ossos, estresse nos tecidos moles ao redor e até uns problemas mais sutis. Pesquisadores já acharam áreas com crescimento exagerado de nervos, a tal da hiperinervação, e até redução do fluxo de sangue, a isquemia. Todos parecem suspeitos bem plausíveis, né? Só que aí, a investigação dá uma guinada. Acontece que um monte de gente que não sente dor nenhuma tem exatamente essas mesmas anomalias nos exames de imagem. Então, a presença delas não pode ser a única resposta. Fica claro que as pistas locais são só uma parte de uma história muito, mas muito maior. Ok, se a cena do crime não conta a história toda, a gente precisa procurar por cúmplices. Vamos ter que ampliar a nossa busca para além do joelho, procurando outros fatores que, quietinhos, influenciam como ele funciona e, no fim, como ele se sente. E o nosso primeiro cúmplice oculto é o tal do desalinhamento torsional. Imagina só, uma torção bem levinha nos ossos da coxa ou da perna. É algo sutil, quase imperceptível, mas essa torçãozinha já cria forças de atrito, de estresse anormal ali na articulação, sobrecarregando o joelho de um jeito para qual ele não foi feito. E não para por aí. Temos cúmplices agindo tanto por cima quanto por baixo. Por exemplo, um controle fraco dos músculos do quadril pode fazer o fêmur girar para dentro, sobrecarregando o joelho. Da mesma forma, o jeito que o pé pisa no chão envia forças para cima que também afetam o joelho. Isso mostra que a dor no joelho, muitas vezes, é um problema de funcionamento de toda a perna e não só uma falha na estrutura do joelho em si. Certo. Já identificamos os suspeitos locais e também os cúmplices ocultos. Mas qual é o motivo do crime? O que realmente aperta o gatilho da dor? A resposta, gente, está num conceito fundamental sobre carga e capacidade. Esse conceito é o envelope de função. Pensa assim, é como se o joelho tivesse um orçamento de quanta carga ele aguenta com segurança. Enquanto as atividades do dia a dia ficam dentro desse orçamento, tá tudo bem. A dor aparece quando esse limite é ultrapassado, quando se aplica mais carga do que os tecidos conseguem tolerar. E essa citação do Dr. Scott Dye resume tudo perfeitamente. O ponto crucial é esse: o equilíbrio entre a carga que a gente coloca no joelho e a capacidade dele de suportar essa carga é mais importante do que qualquer falha estrutural que ele possa ter. E olha só como isso funciona na prática. Um joelho saudável tem um envelope de função bem grande. Ele aguenta corridas, saltos, sem problema. Mas depois de uma lesão ou mesmo um tempo parado, esse envelope encolhe. E aí, de repente, atividades que antes eram normais, como subir escada, se tornam uma sobrecarga, ultrapassam a capacidade do joelho e acabam perpetuando a dor e a inflamação. Pois bem, já investigamos o joelho, o resto do corpo e o motivo da sobrecarga. Mas ainda falta uma peça final nesse quebra-cabeça, e talvez seja a mais surpreendente de todas: o papel do cérebro e do sistema nervoso, o verdadeiro mentor por trás dos casos mais difíceis. O que as pesquisas mais recentes mostram é que, em casos de dor crônica,
O problema pode não estar mais só no joelho. O nosso sistema nervoso central, a nossa fiação, pode ficar hipersensível. Ele meio que aprende a perpetuar e até amplificar os sinais de dor, mesmo muito tempo depois da lesão original ter sarado. E isso leva a 3 fenômenos muito importantes. Primeiro, a sensibilização central, que é quando o cérebro basicamente aumenta o volume da dor. Segundo, a cinesiofobia, que é o medo de se mover, que acaba levando à fraqueza e mais dor. E terceiro, a catastrofização, que é aquela tendência de sempre focar nos piores cenários, o que comprovadamente aumenta a percepção da dor. E isso, veja bem, não é algo raro. Mais de 1/3 dos pacientes com dor crônica no joelho apresentam essa sensibilização do sistema nervoso. Só para comparar, na população sem dor, esse número é de apenas 4%. É um fator decisivo no caso. O impacto disso na vida de uma pessoa pode ser devastador. Essa citação de um paciente de só 26 anos mostra o quão solitário e incompreendido alguém pode se sentir com essa condição. Deixa muito claro que não é só uma dorzinha no joelho. Então, depois de seguir todas essas pistas, de investigar todos os suspeitos, qual é o veredito final da nossa investigação sobre a dor anterior no joelho? O veredito é que a dor anterior no joelho raramente tem um único culpado. Na verdade, é uma verdadeira conspiração. Ela envolve fatores locais lá no joelho, cúmplices remotos, como o quadril e o pé, um motivo bem claro de sobrecarga que passa da capacidade do tecido e, muitas vezes, um mentor poderoso, um sistema nervoso que ficou sensível demais. E a conclusão mais importante que a gente tira disso tudo é a seguinte: não existe receita de bolo. Não tem uma solução única que sirva para todo mundo. Um tratamento eficaz exige uma investigação personalizada para descobrir qual é a combinação de fatores específica de cada pessoa e só então tratar esses fatores de forma direcionada. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Em vez de enxergar a dor só como um sintoma que a gente precisa calar, talvez a gente devesse vê-la como uma mensagem. Uma mensagem complexa do corpo, sinalizando que algo em todo o sistema, seja na estrutura, na função, na carga ou até na nossa percepção, está em desequilíbrio. A verdadeira solução talvez esteja em aprender a ouvir e a decodificar essa mensagem.